Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Depois o verso 5, que diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então aqui eu já vou lendo e vou explicando, porque como a palavra não é muito pequena, a gente vai ver que há uma semelhança. A gente vai ver que há uma semelhança muito grande, né, com a crucificação de Jesus. Então a gente vai estar vendo o lado físico, né, o lado físico, o lado carnal e o lado espiritual também. Então cada um tomou para si um cordeiro, certo? Aí verso 5, cordeiro do meio, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, como Jesus veio, né? Jesus foi o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Aí a gente vai para o verso 6, que diz: E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ervas amargosas, pães ázimos, né, que são pães sem fermento, ou seja, para o povo de Deus, o povo que come, né, que come a carne, o verdadeiro alimento espiritual, para tirar o fermento, para comer pães sem fermento, tirar o pecado da nossa vida. Aí a gente vai no verso 10, que diz assim: e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Representando aqui a ira de Deus que caiu sobre Jesus na cruz, na crucificação. O fogo da ira de Deus que caiu sobre Jesus. Aí no verso 11 diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Peraí, vamos explicar os lombos cingidos. Os vossos lombos cingidos, ou seja, o cinturão da verdade, né? Quem come da ceia do Senhor, quem come do corpo, né, do cordeiro, a carne, o verdadeiro alimento espiritual, esteja se cingindo, né, com o cinturão da verdade, os vossos sapatos nos pés, que é o calçado da propagação do evangelho, né, está revestido da palavra de Deus, e o vosso cajado na mão, que é a autoridade no nome de Jesus. Então, quem come, né, do corpo do cordeiro, desse alimento, desse verdadeiro alimento espiritual, esteja dessa forma, cingidos com o cinturão da verdade, calçados com o evangelho da paz e o vosso cajado na mão, que é a autoridade no nome de Jesus. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, né, quando a gente se decide por Jesus, nós então ficamos marcados, né, a nossa casa fica marcado, o nosso corpo espiritual fica marcado com o sangue de Jesus, certo? Então a ira de Deus, né, a mortandade, a ira de Deus, a mão pesada da ira de Deus não é para aqueles que têm marcados, né? Não são para aqueles que estão marcados com o sangue de Jesus, são para aqueles
que não estão marcados com o sangue de Jesus, são para os ímpios, né, para os gentios, aqueles que não foram comprados, quer dizer, todos nós fomos comprados, mas nem todos aceitam, né, nem todos se decidem por Cristo, muitos não querem. Então a ira de Deus é para aqueles que não estão marcados com o sangue de Jesus. No verso 15 diz: 7 dias comereis pães ázimos, pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o pão das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então vamos lá. Desde o primeiro dia em que a gente aceita a caminhar com Jesus, desde o primeiro dia, já devemos tirar o fermento da nossa casa, né, o pecado da nossa vida. Então, se eu estava em adultério, saio do adultério. Se eu estava em fornicação, saio da fornicação. Se eu, roubava, paro o roubo. Enfim, o pecado que eu estiver cometendo, né, como eu estiver naquele momento, desde o primeiro momento em que eu aceito, eu me decido por Jesus, eu já tiro da minha vida, eu já elimino da minha vida. Claro que não vai ser tão fácil assim, é progressivo, né? É uma caminhada. Então a gente vai evoluindo. Mesmo que a gente não consiga correr, né, ir tão rápido assim, mas o importante é não parar. A gente tem que sempre estar tirando o pecado da nossa vida, estar tirando o fermento da nossa vida. E aqui a gente vê claramente que Deus, ele pode rejeitar o filho, né? Porque ele diz, porque qualquer que comer pão, aqui ó, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então Deus, ele não só pode, como ele corta aquela alma de Israel. Ele rejeita, ele pode rejeitar um filho. Então se a gente insiste, se a gente fica insistindo em manter aquele pecado, né, de estimação, se a gente se recusa, sabe, a tirar o fermento da nossa vida, a tirar o pecado da nossa vida, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente continua fazendo, continua insistindo no erro. Cuidado, porque Deus, ele pode cortar, né, cortar essa alma será cortada de Israel. Ele pode te rejeitar como filho. Antigamente era mais explícito, né? Aquela pessoa era tirada do meio de Israel, assim, fisicamente, era separada. Hoje em dia não é dessa forma que acontece. Hoje em dia acontecem de duas formas. Ou a pessoa volta para o mundo, e fica pior do que o que estava, ou a pessoa tem a sua visão espiritual cegada, né? Ela passa a não ter mais o entendimento da palavra de Deus. Quem nos revela o entendimento correto da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, se o Senhor para de nos revelar, tira o nosso entendimento, nos deixa na cegueira, a gente vai aí, né, acreditar em doutrinas demoníacas, coisas que não tem nada a ver com a verdade, né? Então, esse é o perigo da gente se decidir por Jesus e não tirar o pecado da nossa vida, sabe? Da gente não levar realmente a palavra de Deus a sério e ter temor ao Senhor. Aí agora a gente vai para o verso 15, eu já li. Para o verso 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. O que quer dizer? Haverá a convocação. O Senhor está sempre nos convidando à conversão
está sempre nos chamando ao arrependimento. E a gente não tem que fazer nada. O que a gente tem que fazer? Apenas comer. Senão o que cada alma houver de comer. Então a gente só tem que se alimentar do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Então, se eu não me alimento, se eu sou uma cristã e eu não me alimento diariamente da palavra de Deus, sabe? Todos os dias da minha vida, eu recomendo, se vocês não têm esse hábito, tire pelo menos 1 hora, não vou falar 10 minutos, 20 minutos, nem meia hora, porque é uma vergonha, né? É inimaginável. Tem que ser no mínimo 1 hora por dia. Você tira, tranca a porta do seu quarto, entra no seu quarto e tem o seu momento com Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore, se arrependa dos pecados, louve, mas tenha o seu momento, né? Pelo menos no mínimo 1 hora por dia, porque se a gente não alimenta o nosso corpo espiritual, o nosso corpo, né, a nossa carne que vai ficar forte, que vai comandar a nossa vida. Então a gente precisa matar a nossa carne para que o nosso espírito se sobressaia, certo? Então para isso é necessário que a gente alimente o nosso espírito com o alimento espiritual. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Antes, esse convite, né, que o Senhor nos faz, que inclusive é o título da live, esse convite que o Senhor nos faz, né, essa ordem que ele deu aos filhos de Israel, que seria comemorado sempre, né, sempre lembrado de geração em geração. Essa Páscoa, né, ela é lembrada, é festejada até os dias de hoje em apenas um período no ano. Porém, para nós cristãos, né, depois da morte e ressurreição de Cristo, não devemos comemorar essa Páscoa somente em uma data específica no ano, mas todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias, quando a gente entra no nosso quarto, a gente medita na palavra de Deus, a gente tira um tempo para o Senhor, se arrependendo dos pecados, né? Ali em oração, buscando o Senhor, estamos celebrando a Páscoa do Senhor, porque Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Então, toda vez que a gente se arrepende dos nossos pecados, todas as vezes que a gente entra na presença do Senhor, estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Só que devemos fazer isso corretamente, não é de qualquer forma. E a palavra de Deus, ela nos diz como fazer. O Senhor deixou tudo por escrito, está tudo aqui, Ele nos deu armas espirituais. Só que a gente precisa compreender, a gente precisa saber, como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Então, como que a gente vai usar essas armas se a gente não tem o conhecimento? Então, a gente precisa ter o conhecimento, saber como usar corretamente a palavra de Deus, para a gente poder usar ao nosso favor. Certo? Então, assim, a criança também, quando a gente nasce, né, quando a gente nasce de novo, a criança não tem esse entendimento, esse discernimento. Então, por isso, a palavra de Deus também nos orienta a quê? A deixar de ser crianças e passar a ser adultos. Mas se a gente não se alimenta, né, do alimento sólido espiritual, olha que lindo a palavra de Deus. Uma coisa vai levando a outra. Se a gente não se alimenta desse alimento sólido, desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, como que a gente vai crescer? Se a gente não tem um momento no nosso dia para ler a Bíblia, para refletir naquilo que o Senhor quer, todos os dias Deus tem algo novo para nós. Então, se a gente não abre a nossa porta para Ele, se a gente não medita, se a gente não busca no Senhor o que Ele tem de novo para a gente, né? Se alimentando, lendo a palavra, meditando, a gente não vai nutrir o nosso corpo espiritual, certo? E como que a gente vai crescer se a gente não come?
Então você vai enfraquecer o seu espírito e deixar mais forte a sua carne, fazendo aquilo que a sua carne se agrada. O que a sua carne se agrada? Comer, beber, dormir, ver coisas, assistir filmes, novelas, ver coisas que distraem, né? Coisas que Satanás inventou para distrair o povo de Deus, certo? Então a gente precisa fechar a porta do mundo para poder focar no que realmente importa, que é a palavra de Deus. Então vamos entrar no nosso quarto, vamos fechar a porta, vamos ler a palavra, vamos meditar, porque isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida espiritual. Não tem para onde correr, é isso, é a base, é a rocha, é a base da base. Então se a gente não tem a base da base, a gente não tem nada, a gente vai acabar morrendo, certo? Vamos para o verso 19, que diz assim: Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Verso 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, é isso. Deus ele pode rejeitar sim, certo? Se a gente se recusa a crescer, se a gente se recusa a buscar o alimento espiritual, o Senhor, ele pode sim nos rejeitar. E a ordem no verso 20, né, que ele diz: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então a ordem de Deus para nós é se santificar, santificação, né, tirar o fermento da nossa vida, tirar o pecado da nossa vida e se santificar. Vocês podem estar fazendo, queria estar convidando vocês também aqui para fazer um ato profético. O que é um ato profético? Por exemplo, quando Deus ele me disse, né, antes dele me dar palavras novas, dele me dar novas revelações da palavra, ele falou para mim: compre novas sandálias. E aí eu falei: novas sandálias? Tá. Quando eu for... Como que eu tiro isso, gente? Quando eu for... Eita. Pronto. Aí eu pensei, tá, quando eu for até o centro, eu compro uma sandália nova. Só que daí, Deus, ele preparou uma situação em que eu me vi, né, tendo que comprar naquele momento chinelos novos. Então, isso é um ato profético. Então, como seria esse ato profético? Vamos fazer uma faxina na nossa casa. Vamos abrir o nosso guarda-roupa, tirar tudo que não presta, tudo que tá velho, tudo que, sabe, que a gente não usa mais, que já tá há muito tempo. Licença. Tudo que já tá há muito tempo guardado, que a gente não usa, certo? Vamos tirar e jogar fora. Então é isso. Isso é um ato profético. Tire tudo que não presta da sua vida e jogue fora. Tire o pecado da sua vida, aquele pecado que está encoberto, sabe? Leia a palavra de Deus, o Novo Testamento. Peça a Deus, né? Vai colocando a palavra de Deus em prática. O Senhor fala que temos que perdoar, que não podemos ficar bravo com o nosso irmão. Então a gente vai lá, sabe? Perdoa, pede perdão, libera perdão. E assim a gente vai corrigindo a nossa vida. Certo? Então eu tenho 2 perguntas aqui.
para a gente pensar. E como podemos aceitar esse convite, né? Como fazemos isso corretamente? Além, né, desse convite que o Senhor nos faz para celebrar a Páscoa dele diariamente, todos os dias, né, da nossa vida. Como que a gente pode fazer isso corretamente? Será que é como eu já faço, né? Eu sou uma cristã, né? Vamos supor, eu sou uma cristã antiga, vou ao culto todos os domingos. Será que é dessa forma? Como será? Será que é no culto? A palavra de Deus já nos deu essa orientação. Mas vamos falar melhor sobre isso em Mateus, capítulo 16, verso 6. Jesus, ele nos deixou uma advertência. Ele disse: adverti. Essa aqui. Mateus 16, verso 6. 16, verso 6. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E aí no verso 12 diz assim, porque daí eles perguntam, né, do que ele está falando, é de pão e tal. Aí no verso 12 diz: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então assim, irmãos, se vocês repararem, não sei se todos já repararam, mas quando Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele enviava as cartas dele para as igrejas, vocês podem reparar que ele nunca se referiu ao líder de cada igreja. Ele nunca se referiu aos líderes de cada igreja. Ele sempre se referiu aos irmãos. Ele sempre se referiu a toda a comunidade. Então, por que ele não se referia ao líder de cada comunidade? Porque não tinha. Porque todos os irmãos ali, né, é o que hoje, né, aquelas igrejas, é o que hoje nós chamamos de igreja pura. Então, hoje, será que nós podemos chamar as igrejas de igreja pura? Será que podemos chamar a igreja de igreja pura? Não, né, irmãos? Infelizmente, nós não podemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que eu vou entregar... Vamos colocar aqui um exemplo para vocês. Imaginem um cesto de maçãs, né? Uma fruteira, uma cesta de maçãs. E essas maçãs estão podres. Elas estão completamente podres. E você pega uma maçã boa. Se você colocar essa maçã boa dentro do cesto de maçã podres, o que vai acontecer com ela? Certo? Ela vai ficar podre também, certo? Então, hoje, irmãos, as igrejas, elas são um cesto de maçãs podres. Então, você, que é uma maçã, né? Pode até não estar tão boa, tá lá com algumas pintadinhas lá, tá meia doente e tal, tá precisando de médico, né? Tá precisando de um lugar, de algo que te faça ficar melhor e não pior. Você vai mesmo se colocar no cesto de maçãs podres, que é o que as igrejas são hoje? Ah, então, irmã, você está falando que hoje as igrejas são um cesto de maçã podre? Sim, hoje as igrejas são um cesto de maçã podre. Mesmo que você coloque um plástico filme entre a maçã boa e as podres, mesmo assim aquela maçã que estaria, né, teoricamente boa, ela vai ficar contaminada porque aquele ambiente está completamente contaminado. Certo? Então hoje as igrejas, irmãos, o Senhor falou para mim, saia do meio delas. Saia daí porque eu não estou aí. Então hoje eu falo para vocês também, irmãos, saiam de lá, porque o Senhor não está lá.
certo? Quem é o verdadeiro pastor? Jesus disse, eu sou o bom pastor. Vamos ler aqui. João 10, 11 e 12. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, assim, hoje, as igrejas, elas nem estão mais sendo lideradas por mercenários. São pelos próprios lobos. Então, eu, uma simples ovelhinha, não vou entregar a minha vida espiritual nas mãos de lobos, nas mãos de lobos devoradores, que é o que está acontecendo hoje. São lobos liderando o curralzinho lá de ovelhinhas, certo? Então, assim, hoje o que a gente vê nas igrejas, a terra está completamente seca. Não há presença de Deus, não há, está seco, a terra está seca. O que há hoje nas igrejas? Manipulação, emoção, fingimento e principalmente vaidade. São essas 4 palavras que definem a igreja hoje. Manipulação, emoção, fingimento e vaidade. Certo? Os pastores, pregadores, eles sentem a necessidade de estar manipulando a igreja com fundos musicais, querendo trazer ali uma emoção, querendo manipular, a emoção dos fiéis, das ovelhas. E aí o que acontece? Sempre tem aquela cobrança, Há aquela cobrança na igreja em que todo mundo precisa falar em línguas, porque se você não fala em línguas, você não é de Deus. Então aí entra a parte do fingimento. As pessoas começam a fingir um fogo falso, Começam a falar, sei lá, qualquer coisa, fingindo que tá falando em línguas. E no fim de tudo isso é tudo vaidade e Deus tem tudo ali, menos a presença de Deus. Então é isso que acontece hoje nas igrejas, sem contar que elas estão sendo lideradas por lobos devoradores. Essa é a verdade. Agora a gente vai em 2 Coríntios. Capítulo 11, versos do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato. Não, tô lendo errado. É isso, até o 15. Então é isso. É dessa forma que as igrejas estão hoje, São obreiros fraudulentos, são lobos devoradores, só querendo sugar. Às vezes a ovelhinha chega lá precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de remédio, precisando do médico, e elas encontram outra coisa. Não é apoio e não é um hospital que ela encontra nas igrejas. É completamente o contrário, Muito pelo contrário, os líderes ali, ajudam a matar aquela alma. Então, assim, o Senhor me deu um sonho no dia 7 do 3, desse mês, e tem tudo a ver com a palavra de hoje, pois eu vou estar passando aqui para vocês tudo que o Senhor me entregou nessa semana, certo? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu sonhei que eu estava conversando com um grupo de jovens e eles
me perguntavam se eu já tinha lido, se eu já havia lido um livro específico do escritor Paulo Freire. E eu tinha dito que não e tal, e meio que quem não lia, né, eles meio que desprezavam. Deixa eu tentar ligar a câmera aqui de novo. Captura digital. Não sei onde está. Aí vai sem web mesmo. Então eu estava conversando com um grupo de jovens e eles ficavam perguntando se eu já tinha lido o livro do escritor, um livro específico do escritor Paulo Freire, e eu falava que não e tal. E meio que quem não lia, né, quem falava que não tinha lido, ligar a web de novo. Dispositivo captura de vídeo. Lá mesmo. Dispositivo. Captura de vídeo. Ah, tá. Coloco web. Ok. Isso. Ok. Joga ali pra fora. Nunca deixar isso. Sim. Tá, então vamos lá. Onde eu parei? Então, eles meio que me desprezavam, assim, porque eu não tinha lido esse livro, já que todos eles tinham lido e tal, e meio que eles se gabavam por já terem lido, né? Eu já vou dando a tradução, senão vai ficar muito longo. A tradução não, a interpretação. Então, assim, Paulo Freire, né, um escritor aí do mundo, esquerdista e tal, e os jovens hoje estão dessa forma, né? Se você não participa das coisas do mundo, você é meio que desprezado, né? Mas foi justamente isso que Jesus falou. Ele veio, ele foi desprezado e ele disse que se a gente que o servo não é maior que o seu senhor. Então, se o desprezaram, também irão nos desprezar. Então, muitos jovens, né, muitos cristãos podem se sentir, não sei lá, isolados, excluídos por causa disso, mas esse é justamente a questão, né? Não importa se a gente é excluído, se a gente é desprezado, já que o próprio Jesus passou por isso, então a gente não tem que achar ruim se a gente passar também. E aí eu estava conversando com uma moça e ela falou assim para mim: você não vai no casamento? Você também foi convidada. Aí eu falei: nossa, é verdade, eu fui convidada mesmo. Aí eu pego e olho no WhatsApp e vejo o convite, né? Era de uma moça chamada Camila. No sonho eu conhecia, eu sabia quem era. Era de uma moça, ela era moreninha assim, e ela se chamava Camila. Ela era noiva e ela tinha enviado o convite para mim. E eu falei, nossa, eu vou. Então aí eu saí, fui correndo, porque o casamento era naquele dia, tipo, já estava de noite. Então eu saí e entrei num salão. E eu perguntei quanto que ficava para eu arrumar o meu cabelo e a minha maquiagem. E a moça falou: olha, vai ficar 120. E aí eu pensei, nossa, é quase tudo que eu tenho. Então eu falei, não, então deixa, eu vou fazer só a maquiagem e o cabelo eu faço. Então eu já vou dar um entendimento dessa parte aí. Quando a gente, né, quando Jesus nos chama, ele diz: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, quando eu vi ali o preço que eu tinha que pagar para estar pronta para o casamento, eu fiz uma conta rápida e pensei: nossa, eu vou ficar quase sem nada. E aí eu falei: não quero, faz só a maquiagem.
certo? Entenderam? Então, assim, ele quer tudo de nós. Então, hoje os jovens não estão dispostos, né? Não só os jovens, mas o cristão, ele não está disposto a renunciar, né, a tudo de si para o Senhor. Então, ele coloca na balança, ele fala, mas eu vou ter que abrir mão de tudo isso, né? Certo? Então, aí eu saio, eu falei, nossa, mas eu nem tomei banho ainda, nem comprei o vestido ainda. E aí eu saio do salão e vou atrás do vestido. E aí eu olho, tinha 2 lojas e uma loja me chamou muita atenção. Ela tinha muitas cores, era muito bonita. E eu entrei. Só que quando eu entrei, eu vi que não tinha vestido, que só tinha saia curta, short curto, né? Não tinha vestido. E aí, quando eu pensei, eu vou sair daqui, eu vou embora, alguém fechou a loja. Alguém fechou a porta da loja. E aí, aquele ambiente ficou mais parecido com como igreja, realmente. Ficou parecido com uma igreja. Tinha bancos assim, eu sentei. E aí, sentou uma moça do meu lado. E aí a gente ficava olhando para a porta, planejando sair de lá. Porque a gente queria sair, mas fecharam a porta. E a porta tava só uma frestinha assim, entreaberta, né? Entre a porta e o chão. Era um pequeno espaço. E aí a gente ficava planejando. Aí teve um grupo de jovens que tomaram coragem, levantaram e foram sair da loja. Só que como a porta estava baixa, eles tiveram que levantar, né, a porta e meio que quase deitar no chão para passar. Então o que acontece? Hoje as igrejas elas fazem isso. Elas oferecem, né, elas fazem uma propaganda muito bonita, dizem que são, né, parecem ser super espirituais, só que quando a gente entra lá, quando a gente vai ver, na verdade elas não são nada disso. E aí quando as pessoas vão querer sair de lá, elas fecham a porta, né? Elas colocam jugo pesado em cima das pessoas. As pessoas, se quiserem sair de lá, elas têm que sair curvadas, né? Humilhadas, achando que estão fazendo algo de errado, né? Porque a primeira coisa que essas igrejas fazem é colocar na mente dos cristãos que lá que é o lugar certo, né? Aquela igreja que é correta, aquela igreja que salva. E se você sair de lá, você vai estar se desviando, você vai estar saindo, você vai estar voltando para o mundo. Então, elas colocam esse fardo pesado em cima dos fiéis e ela coloca esse fardo pesado em cima dos fiéis e as pessoas ficam se sentindo culpadas, se sentindo humilhadas, e quando elas saem de lá, elas saem completamente machucadas e muitas até desviam mesmo, né, porque não achou ninguém que cuidasse delas e tal. Certo, aí eu peguei e saí de lá, vi uma frestinha aberta e passei por essa frestinha, só que eu passei em pé, andando, né? Aí a moça que tava comigo falou assim, nossa, como que você fez isso? E aí, beleza, aí eu falei pra ela, transcendi, falei. E a gente saiu andando, não saiu assim curvada, certo? Então a gente... eu pensei, eu vou até a outra loja pra ver se tem o vestido. Só que quando eu entro na rua, tinha muitas pessoas, havia muitas pessoas, tipo, numa fila, assim, a rua tava lotada, só que elas estavam, assim, sem rumo, sem saber para onde elas iam e tal. O que faziam, estavam sem direção. E aí, ali no meio, eu entrei na fila e escutei as pessoas falando de bebida, de cigarro e tal, e eu pensei, nossa, o Senhor não gosta disso. Isso não tá agradando o Senhor. Então eu saí daquele ambiente e entrei na loja e acordei. Então, assim, os jovens, né, as igrejas, elas não elas não oferecem para os cristãos acolhimento, né, cura.
já que Jesus disse que ele é o médico, certo? Ele não veio para sãos, ele veio para pecadores. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, quando os cristãos, a pessoa chega, a ovelha chega nesse ambiente que não encontra cura, não encontra acolhimento, né? Encontra julgamento, elas saem de lá e elas ficam, né? Elas são dispersas e elas ficam sem direcionamento, elas ficam sem o direcionamento espiritual, certo? E esses pastores, eles não são pais espirituais. Vamos ver como que é o pai, como que o verdadeiro pai espiritual tem que agir, como que age o verdadeiro pai espiritual. Em 2 Coríntios, cadê? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Como que o verdadeiro pai espiritual tem que agir, né? Como que agiria aqui, nesse mundo. Como teria que ser. O ideal, né? Eis aqui, estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar os pais, mas os pais para os filhos. Eu peguei aqui uma outra versão, a versão KJA, diz assim: eis aqui pela terceira vez, estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então tá tudo errado, As igrejas estão erradas e saiam do meio delas, porque o Senhor não está lá. A terra delas está seca, o Senhor secou a fonte, não há fonte e não há água, né? E o Senhor me deu 3 palavras, Ele me deu algumas palavras sobre esse sonho, porque tem tudo a ver com o convite que o Senhor nos faz a celebrar a Páscoa do Senhor todos os dias, porque todos os dias precisamos celebrar a Páscoa do Senhor. Só que se a gente fica num ambiente onde há maçãs podres, né, onde a podridão, né, onde o ambiente está contaminado, a gente também fica contaminado. Então a gente precisa sair imediatamente do meio dessa sujeirada, do meio dessa contaminação. Precisamos sair desse meio, sabe? E vamos voltar aqui, para a base, sabe? Entra no quarto, fecha a porta e busca no secreto. E o Senhor vai nos direcionar. Vamos ler aqui as palavras que o Senhor me deu em relação a esse sonho. Jeremias 23, do 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, é o momento de entrar realmente no quarto, fechar a porta e buscar o Senhor ali, sabe, face a face. O Senhor, quando Ele morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado. Então, não existe mais
separação entre a gente pode, a gente tem acesso direto ao trono da graça, a gente não precisa de intermédio, sabe, de intermediário. Jesus é que faz esse papel. Então a gente não precisa colocar a nossa confiança, a chave da nossa vida espiritual nas mãos de homens pecadores como nós, sabe? Vamos entregar na mão do verdadeiro pastor, que é Jesus, que morreu por nós, sabe? Não na mão de homens que só querem sugar o nosso dinheiro, sabe? Que não estão nem aí se a gente está firme na fé ou não, sabe? Se a gente está precisando de uma palavra ou não. Então vamos entregar a nossa vida espiritual nas mãos do verdadeiro pastor, porque as ovelhas pertencem a Ele, sabe? Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso verdadeiro pastor. E o Senhor me deu também Jeremias 14, versos 3 e 4, que diz assim: E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Aquilo que eu falei, a terra está seca, sabe? Deus fechou a fonte nas igrejas, porque Deus não está onde há podridão. Deus é santo. Deus é santo e Ele está onde há temor. Onde há temor à sua palavra, onde há temor, amor e reverência. Ele não está onde há podridão. E vamos ver agora Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. Aconselho-te, lembra do sonho que eu fui comprar vestido para ir ao casamento? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Vamos ler também Gálatas 5, 7 e 9. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está dizendo aqui, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Então a responsabilidade é nossa, sabe? Esses pastores, eles vão pagar, né, por tudo isso que eles estão fazendo. Porém, a responsabilidade da nossa vida espiritual é nossa, sabe? Se a gente não se alimenta, se a gente não sai do leite, se a gente não deixa de ser crianças, né, bebês espirituais, para nos tornar adultos, a responsabilidade é nossa. Porque a ordem é, entra no teu quarto, tranca tua porta e me busca e ora no secreto. Essa é a ordem. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, sabe? Não podemos colocar tudo nas mãos de outras pessoas. Nós temos que pagar o preço, sabe? E nós vamos responder. Aí no verso 8 diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, é isso. A responsabilidade é nossa. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que correr atrás do alimento, né? Que já está tudo pronto. A gente só tem que se alimentar, entrar no nosso quarto, orar, ler a Bíblia, meditar e buscar o nosso crescimento espiritual. A responsabilidade é nossa. E por último, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 3:13. Para
confirmar os vossos corações. Será que é esse? 3:13. 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais... tá. Para confirmar... acho que eu peguei outra versão, está escrito assim: que ele, né, o Senhor, fortaleça o vosso coração, para serem irrepreensíveis em santidade, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então percebam, ó, como que nós devemos ser irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Então, irmãos, a responsabilidade é nossa. E é isso. E eu entrego essa palavra em nome de Jesus. Eu espero que tenha edificado grandemente a vida de vocês. Vou deixar a live salva. E Deus vai levando a palavra a quem Ele quiser que chegue. Não vou pedir para ninguém compartilhar, nem curtir, nada disso, porque eu acredito no seguinte: não é pela força e não é pela carne, é pelo Espírito. Então, o Espírito vai levar essa palavra a quem Ele quer que veja, certo? E é isso. Um beijo a todos e até mais.